Bem-vindo ao Freudcast. Aqui nada é proibido. Vamos mergulhar nas águas profundas do inconsciente. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, depressão, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem o labirinto da psique humana. Só que desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar para si mesmo, já que a psicanálise pode ser uma lanterna iluminando os cantos mais escondidos da nossa mente. Como diria Freud, onde há id, deve haver ego e, claro, o superego. Começa agora Freudcast. Olá, você está no Freudcast, um podcast que vai falar sobre saúde mental. E hoje nós vamos falar sobre essa turbulência que é a adolescência, o adoecimento da adolescente, qual que é o lugar desse jovem, né? O que é a adolescência, como que os pais lidam com isso, como que as escolas lidam com essa fase, né, no ser humano, e principalmente por conta de que nós temos aí uma série que está fazendo um sucesso absoluto no mundo, né, que é a adolescência, e que traz a perversão, que traz a violência, que traz o ódio contra as mulheres. E eu vou falar hoje com o Igor Capelato, que ele é especialista no atendimento clínico para adolescentes, e nós vamos passear por esse universo. Igor, bem-vindo ao Freudcast. Muito obrigado aí pelo convite, realmente um tema importantíssimo, considerando que até algumas décadas ou até pouco tempo atrás a gente não se falava em atendimentos de adolescente como a gente tem falado hoje, né? É uma coisa nova, é uma coisa que hoje a gente está desenvolvendo muito recurso, muita prática clínica para atender os adolescentes, estão surgindo pesquisas aí nos Estados Unidos e na Europa em termos de neurologia. A psicanálise trouxe lá com Melanie Klein alguma coisa, o Winnicott trouxe alguma coisa da adolescência com base no Freud, mas a Françoise Dolto, que escreveu A Causa do Adolescente e deu início a tudo isso, mas era uma questão muito peculiar. Por quê? Porque a adolescência sempre foi dita como uma fase de transição da infância para a vida adulta e não considerada como uma das fases mais importantes, tirando a primeira infância ali da formação, é uma das fases mais importantes, que é a fase onde o cérebro está em desenvolvimento, em mudança, em amadurecimento, onde entram os hormônios e entram todas as questões sociológicas, psicológicas, que a gente tem que lidar aí com a adolescência. Uma coisa muito comum, né, do senso comum, que diz que a adolescência ela é frequentemente um período de turbulência. Eu abri, inclusive, assim, nosso bate-papo falando isso, né? Isto é uma realidade ou não? É realmente um período de turbulência? A turbulência não é porque o adolescente é rebelde, porque o adolescente é aborrecente, porque o adolescente não quer seguir regras, normas, porque ele quer ser o diferente. O adolescente ele está vivendo uma fase que é a fase do luto. Ele está perdendo a infância. Tudo aquilo que o adulto fazia por ele, ele tinha a tia da escola, agora ele não tem mais a tia, ele tem vários professores, tem que dar conta dessa estrutura de professores que não são mais os tios cuidadores. Muita coisa ele vai fazer sozinho. Em casa ele vai ter muita tarefa, muita demanda de coisas que ele vai ter que fazer sozinho. Ele tem uma cobrança agora para um mundo futuro, que antes a cobrança era aprender a ler e escrever e alguns conteúdos básicos de matemática e outras matérias, para aquele contexto da infância. Agora não é mais, agora é para pensando no futuro, pensando na profissão. Muitos já têm que escolher a demanda aí do ensino médio, que área que eles querem, e eles acabaram de sair da infância, eles não têm nem noção do que eles querem, nem do que existe de oferta no mundo aí profissional. Como que eles vão escolher aí o que eles estão interessados, né? Então, é muita cobrança, é hormônio que está desenvolvendo no corpo, masculino, feminino, é
demanda de um cérebro que está em desenvolvimento. O cérebro muda da infância para a adolescência. E é isso que eu ia te perguntar, o que se sabe sobre o cérebro do adolescente? Porque você acabou de fazer um pós-doc com esse tema, né? Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do cérebro e como que isso impacta no sociológico, impacta nas convivências. E aí nós vamos entender, então, vou falar do cérebro, a gente vai começar entendendo o que é essa turbulência. Essa turbulência é porque o cérebro nosso é composto por massa branca e massa cinzenta. A massa cinzenta são as áreas de neurônios. Os neurônios frontais, os neurônios internos. O que é o córtex pré-frontal, que é a área frontal aqui do nosso cérebro? É uma área onde os neurônios eles são responsáveis pelo movimento, eles são responsáveis pelo cognitivo, eles são responsáveis pela lógica no sentido de um intelecto, de um raciocínio, e são responsáveis principalmente pelo juízo crítico. O que é o juízo crítico? O juízo crítico é aquilo que lá em 1910, 1920, o Freud atribuiu ao superego, que anteriormente chamava de um super-eu. O que é o superego? O superego é o lugar dos limites, das regras, das normas. É compreender o mundo externo e tudo que o mundo externo exige e cobra de nós. Isso é o lugar do superego. O superego é aprender as regras, as normas, aquilo que eu posso, não posso. É ter esse lugar de juízo crítico, é ter um lugar também de poder fazer algo, tomar iniciativas, sabendo o que eu posso e o que eu não posso, eu posso saber o que eu devo ou não devo fazer, até onde eu posso tomar uma iniciativa ou não. O adolescente não tem essa estrutura. A massa cinzenta que ele perde, a sua maior parte é no córtex pré-frontal. Por que é uma perda de massa cinzenta? Porque o cérebro começa a jogar toda intenção de funcionamento numa outra área, que é chamada de sistema límbico, que é a área da emoção. O adolescente, ele começa a desenvolver o seu cérebro começa a ser programado pela emoção, controlado pela emoção, não é mais controlado pelo racional, pela lógica, pelo mundo externo, pelo aprendizado. Eu vi minha mãe pôr a tampinha em cima do pote, eu aprendi que a tampinha encaixa naquele pote, mas não encaixa no outro. Essa lógica que a criança tem do aprendizado, o adolescente já não tem mais. Ele já aprendeu a lógica lá atrás. Agora ele está passando pela emoção, ele vai aprender a lidar com as emoções. Essa área que a gente chamou aí, pela neurologia, foi chamada de sistema límbico, é uma área que ela envolve memória, criatividade, emoção. Ela é fundamental, e a gente vai entender agora por que da turbulência, porque além de a gente ter que controlar nosso dia a dia pela emoção, e emoção não é só coisa boa, emoção é coisa ruim. E aí a gente vai entender se coisa boa da turbulência. O adolescente começa, se ele é movimentado, se ele é guiado, se ele é, vamos dizer assim, se ele se controla pela emoção, então tudo que vem na contramão do que é bom é ruim. Ele está angustiado porque ele acordou cedo, o hormônio dele faz com que ele tenha um sono profundo, e isso a ciência já estudou, já descobriu que o adolescente tem o que a gente chama de sonolência profunda. No amanhecer, o adolescente está sonolento por conta das questões hormonais. É à noite que os hormônios estão sendo produzidos. Então não é por preguiça? À noite estão sendo produzidos. A preguiça vem... Vamos entender agora, vamos separar o biológico para não parecer que eu estou defendendo o adolescente, dizendo, ó, adolescente não é preguiçoso, adolescente não faz birra, adolescente não faz arte, não. A arte, a birra, o fugir das regras, a sonolência de manhã por preguiça, ela é um comportamento que o adolescente se aproveita algumas vezes daquilo que o biológico oferece, mas é só algumas vezes, não é sempre. Imagina que esse adolescente está com sono, imagina que esse adolescente está chateado porque no dia anterior as coleguinhas fizeram bullying com ele.
Imagina que ele está sofrendo de um bullying, está sofrendo de uma angústia, está sofrendo de uma pressão. Imagina que ele brigou em casa, imagina que ele foi abusado por um parente ou por uma pessoa mais velha. Imagina que ele sofreu inúmeras consequências aí traumáticas. Perdeu uma avó, perdeu uma tia, época de pandemia que se perdia muito aí com o Covid, parentes próximos, perdeu mãe, perdeu pai, perdeu irmão. Imagina que ele sofreu uma perda, às vezes perdeu o cachorro, que era o bicho de estimação dele. E aí ele chega na escola com toda essa angústia. Ele vai querer assistir aula? Ele vai ter condições de assistir aula? Não vai. Se a gente não lida com essa emoção dele, não cuida dessa emoção, ele não tem. Agora, quem que vai cuidar? Porque às vezes nem ele sabe que está nesse turbilhão. E às vezes o pai não vê, a mãe não vê, ele não tem essa rede de apoio para poder entendê-lo, a escola não vê, a própria série, a adolescência, mostra essa desconexão, né? Por isso que a gente coloca 2 pontos fundamentais nessa história. O primeiro ponto é que compreender, entender, estudar a neurologia do adolescente, que foi a neurobiologia, a gente também usa esse termo, que foi o meu pós-doc, é para poder ensinar pais, educadores, os adultos, cuidadores, a entender os sinais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são os sinais. Eu chamei no meu TCC de psicanálise de pequenos vestígios, e a neurologia também comprova isso, que os comportamentos, eles são sinais patológicos. São sinais patológicos daquilo da angústia, daquilo que está sendo colocado como emoção, está sofrendo. O adolescente tem um sofrimento, ele às vezes não sabe dizer que ele está sofrendo aquilo, ele não percebe, ele não tem as condições de dizer sobre aquele sofrimento, mas o corpo, o movimento, o gesto, a atitude está dizendo. Então, assim, o adolescente fuma cigarro eletrônico, que nós estamos tendo vários casos, a mídia tem mostrado vários casos aí, eu tenho atendido na clínica vários casos de adolescentes que estão fumando o cigarro eletrônico. Não é com o princípio ativo da nicotina que se coloca no cigarro eletrônico, eles estão colocando outras drogas. O cigarro eletrônico é apenas um aparelho para eles poderem fazer uso de outras drogas. Mas onde que esses adolescentes, e por que estão tendo tantas notícias sobre? Porque vamos dizer assim, estamos descobrindo que os adolescentes estão usando. Porque eles usam no banheiro da escola. Eles podiam usar num lugar escondido, que ninguém visse. Por que eles usam no banheiro da escola? Porque eles sabem que a coordenadora vai passar, vai ver, e eles querem que veja, porque eles estão dando, aquilo é um pequeno vestígio, é um sinal de que eu preciso ser cuidado, tem uma angústia aqui, e eu estou fazendo alguma coisa para compensar essa angústia, eu quero que você veja para você cuidar de mim. Agora, você falou que o adolescente, quando você falou do cérebro, né, está muito guiado, é um momento das emoções. Dá para a gente dizer que esse aumento, ou não sei se houve um aumento, ou de fato a sociedade começou a observar mais o adolescente, como você colocou, e a gente vê um aumento, eu vou colocar um aumento mesmo, é um aumento nos casos de ansiedade e de depressão. Isso é por conta das emoções ou não? Ou é um conjunto de coisas que leva esse adolescente a ficar depressivo e ansioso? A depressão e a ansiedade são sintomas de angústias emocionais, de traumas, de sofrimentos emocionais. O que é a ansiedade? A ansiedade, no seu mais básico, a sua explicação mais básica é você ficar preocupado com algo que há de vir, de acontecer. É antecipar algo, é ficar preocupado, será que vai dar certo ou não vai? Ela não me liga, ele não me liga, eu não recebi a mensagem do meu coleguinha, vai ter prova amanhã, eu estou preocupado com a prova, eu acho que eu não estudei o suficiente, eu não sei o que vai cair na prova. É antecipar os problemas. Por que a ansiedade tem se tornado algo tão intenso no adolescente? Primeiro, que o cérebro adolescente, como eu falei, está perdendo uma cinzenta, está perdendo o juízo crítico. Ele perde a capacidade de discernir se aquilo que ele já fez está ok, se aquilo que ele está imaginando que vai acontecer, de fato vai acontecer ou não.
os pensamentos intrusivos, os pensamentos ruins começam a tomar conta. Por quê? Porque ele nunca acha que vai ser capaz de... Porque ele está nessa fragilidade emocional. A depressão é o quê? É quando esse sujeito, adolescente, o que é a depressão na adolescência? Esse sujeito perder a vontade de fazer algo. E aí eu vou para um ponto importante. Por que o adolescente perde a vontade de fazer algo? Tal qual a criança, mas a criança ela resolve com facilidade. Por quê? Porque a criança vai chegar um horário do dia, ela está fazendo um monte de coisa que ela não gosta. Chega um horário do dia, é o horário de brincar. Na escola não tem o dia de levar o brinquedo, o dia de brincar, é a fuga da realidade. É o momento em que ela consegue ir lá e brincar e distrair, que é o quê? É um sistema de recompensa. Essa área que eu falei aí para vocês aí do sistema límbico, ela tem, dentro dela tem um núcleo chamado de núcleo accumbens. O núcleo accumbens ele é responsável pela recompensa. O que é a recompensa? A recompensa é aquilo que eu trabalhei o ano inteiro e agora eu vou ter direito a 30 dias de férias. As férias é a recompensa por eu ter trabalhado. Tá. Vamos pensar no adolescente fazendo prova? A prova, ele é cobrado. Ó, você precisa tirar nota boa na prova. Precisa tirar uma nota alta na prova. O adolescente, quando recebe lá a prova com a nota dele 9 e 10, ele fica contente, feliz, satisfeito que ele tirou a nota alta? Não, porque no dia seguinte vai ter outra prova. Acabou o ano, você passou de ano, parabéns. Parabéns nada, o ano que vem vai ter tudo de novo e com mais conteúdo. Eles falam isso, eles chegam na clínica falando, minha mãe falou, que bom que você passou de ano. Que bom nada, o ano que vem vai ser pior. Então, olha como que para eles é angustiante. Muitos adolescentes me falam que eles chegam no 9º ano, eles torcem para repetir, para não entrar no ensino médio. No ensino médio, porque eles vão ter aí a cobrança do vestibular, né? Exato. E aí, como que é a recompensa, então? A recompensa é a nota? Não é. A recompensa é passar de ano? Não é. A recompensa é as férias que ele vai ter garantida porque ele passou. Se eu passei de ano, eu tenho férias. Das férias, minha mãe falou que eu vou viajar para a praia. Então, eu vou para a praia. Se eu não passar, eu vou ficar de recuperação. A recuperação vai ser na semana que eu ia para a praia. E eu vou perder a praia. Agora, Igor, quando eu escuto você falando isso, com essa devolutiva dos próprios adolescentes, eu fico imaginando se o conceito e a forma como nós trabalhamos, a questão da educação, a questão cognitiva, a responsabilidade, é que não estão sendo passados de formas erradas. Então, você precisa ser educado, você precisa estudar para poder pensar num futuro, para você poder ter um juízo crítico. Exato. Então, será que é ele que ele não está entendendo a importância desse processo? Vamos colocar aí, eu coloco que assim, por que a matéria escolar, o estudar, é chato e ruim para o adolescente? Porque não tem aquilo que o cérebro também... O cérebro tem uma área aqui em cima que a gente trabalha a lógica tanto das narrativas, da estrutura da fala, que é a ordenação. Para a gente falar, o que a gente precisa? Eu consigo chegar para você e falar assim, ó, casa, papagaio, computador. Você vai entender a relação de casa, papagaio e computador? Você não vai entender se eu não falar numa ordenação de sujeito, verbo, predicado. Se eu chegar para você e falar em casa, o meu papagaio sujou o meu computador, aí você vai entender. Se eu jogar as palavras aleatórias, você não vai entender. Eu preciso de ordenar. E o cérebro precisa de uma ordenação, ou seja, de dar um sentido. Para que eu estou aprendendo essa fórmula de matemática? Porque ela vai ser aplicada, você pode usar ela para isso, para isso e para isso. Entendi. Aí faz um sentido. O adolescente precisa de um sentido. Você lembra quando a gente tinha, há um tempo atrás, um canal que hoje ainda tem, mas que está voltando a recuperar alguns programas, que era a TV Cultura, no qual a gente tinha 3 programas que eu chamo de fundamentais. A gente tinha um programa que, eu não me recordo o nome agora, porque ele era um programa que passava no período da tarde, onde os professores de física, química, matemática ensinavam aula, mas eles ensinavam fazendo coisas. As experiências. A gente tinha um outro programa que era o X-Tudo.
Uhum. De estudo, tinha alguns blocos ali no programa que era ensinar coisas assim, como aplicar determinadas coisas que a gente aprendeu na escola no dia a Uhum. dia. E a gente tinha um programa americano, um programa estrangeiro, que é o Mundo de Bigman. Eu O assisti. Mundo de Bigman era o Uhum. cientista, a assistente e o rato de laboratório, Era bem legal. que ensinava as funções, assim, por que a gente aprendeu sobre pressão atmosférica? Ele ia lá e ensinava que, como que no dia a dia a gente usa a pressão Ele dava atmosférica. sentido para aquela coisa que você fala, para que eu vou usar isso? Por que eu tenho que aprender isso, né? A gente era criança e a gente aprendia com É. esses programas, com essas estruturas, coisas básicas, tipo, a gente olhava, a gente sabia olhar para o céu e falar, ó, tá vendo aquele rastro que o avião fez? Aquilo é porque lá em cima tá frio, então significa que nós estamos com uma pressão alta, pressão baixa. A gente sabia dizer as coisas, parecia assim, pequenos cientistas, tinha aqueles kits que a gente comprava de meu primeiro laboratório. Então, na verdade, a escola, os pais e qualquer organismo social em que o aluno está inserido, ele precisa fazer com que o adolescente entenda o sentido daquilo que está sendo proposto para ele. Você passou muito rapidamente em relação ao juízo crítico, né? O que é? Eu queria que você falasse um pouquinho o que é esse juízo crítico no sentido de tomada de decisão e o outro. Vamos lá, o juízo crítico, ele é uma estrutura psíquica do nosso cérebro que faz com que a gente entenda os limites. O que são limites? Eu entender o que eu posso, não posso, as regras. Por que se estabeleceu um sinal vermelho? O sinal vermelho se estabeleceu porque alguém está me punindo de passar na rua ali, naquele horário, naquele momento que eu quero passar. Não, é porque tem um outro carro passando ou uma pessoa atravessando no sentido transversal ao que eu estou, e se eu avançar, eu posso atropelar essa pessoa. Esse é o lugar do juízo crítico. As regras que são estabelecidas, não como punição ou como um ditador impondo algo pessoal. Não, são regras para o convívio social. O juízo crítico é discernir. O que é tomada de decisão? É eu poder saber até onde eu posso ou não posso. O que eu posso criar, o que eu posso desenvolver, o que eu posso fazer, inovar, que eu não estou interferindo ou ferindo o outro. Eu estou respeitando um convívio social. Eu gostaria de trazer aí, eu sei que daqui a pouquinho nós estamos Terminar. fechando, eu gostaria de trazer a série Adolescência, e eu trago junto para quem quiser se aprofundar mais, nós temos o filme Precisamos Falar sobre Kevin, que é muito importante também nesse ponto, e outros filmes aí que a gente já comentou, inclusive em outros podcasts que eu tive a oportunidade de comentar, o que a gente observa na série Adolescência e nesses filmes e séries? A gente observa o seguinte, 2 pontos, aliás, eu vou trazer 3 pontos fundamentais. O primeiro que é esse lugar, entender que o adolescente está nessa fragilidade do juízo crítico, então ele precisa de uma atenção maior do adulto cuidador. Vamos para esse segundo ponto que eu já falei aí, cuidador, porque o que eles mais precisam agora é de alguém cuidando. Cuidar não é impor conteúdo, impor regras. Cuidar é ensiná-los a lidar com as regras, com as angústias e poder ouvi-los. E vamos para o terceiro ponto. O adolescente sofre, o adolescente emocionalmente está vivendo situações emocionais. Se ele não coloca para fora, ele não libera o cérebro para poder se dar conta de outras questões, inclusive as intelectuais, as de conteúdo, as pedagógicas. O que a série Adolescência mostra? Mostra que um pai e uma mãe que achavam que dar ao filho a liberdade dele ficar no quarto, no celular, fazendo as coisinhas dele, era legal e bacana. Esses pais, não, em momento algum do filme, você vê o pai sentar com esse filho para fazer alguma coisa. Essa série você não vê isso. O pai fazia atividades familiares, mas atividade pai e filho sozinho, ou mãe e filho sozinho, você não vê. Lá no Precisamos Falar sobre Kevin, a mãe também, quando ela vai ter que fazer alguma coisa com o filho, ela faz com raiva, porque ela não quer. Ela não quer sentar no chão para brincar com o filho. Ela não quer. Na escola, lá no adolescência, o diretor fala, a gente não está aqui para cuidar, para ficar ouvindo eles, dando atenção a eles, estamos aqui para passar conteúdo. Espera aí,
Nós estamos com adolescentes dentro de uma escola e não estamos cuidando, não estamos dando afeto, Sim. não estamos dando a escuta, o colo. Uhum. Então, como que a gente vai lidar com um ser emocional? Porque o ser humano, desde lá dos primatas, ele desenvolveu o sistema límbico. Uhum. A diferença entre o ser humano e o primata é que o ser humano é regido pela emoção. Não que o primata não tenha emoção. Ele tem também, mas o ser humano desenvolveu de uma maneira mais precisa esse lado emocional. Uhum. A gente fala, mas a diferença é que o ser humano é racional. Essa é a diferença mínima. A maior diferença é que o ser humano estruturou-se pela emoção. O ser humano vive pela emoção. Então, se a gente não entender isso, entender que esse cérebro, junto com esse núcleo accumbens, tem também a amígdala cerebral, que é uma amígdala, uma glândulazinha no cérebro que é responsável pela função do medo. Nós somos regidos pelo medo. Se não tivesse medo, o homem saía da caverna saltitando. O leão ia devorar ele. Para ele sair da caverna para buscar o alimento, ele tinha que ter medo para ele fazer o quê? Se proteger. O medo dá a proteção. Só que o que a gente vê lá na adolescência? Que o medo deu a eles um ato de vingança, deu um ato de violência, não deu a proteção. Por que não deu a proteção? Porque eles não foram escutados, eles não puderam desenvolver uma maneira saudável de lidar. Coloca a menina lá que estava provocando ele, com as amigas dela, num círculo, junto com ele e com os amigos dele, e faça todos falarem. O que eles estão sentindo? Por que um está provocando o outro? Às vezes a coisa é simples. Eu vou fechar com esse simples de um caso clínico que eu atendi. Na verdade, não foi nem um caso, foi um caso escolar, porque eu estava dando uma orientação numa escola e a diretora da escola e o professor que estava lá presentes, eles me trouxeram a seguinte questão. 2 adolescentes que um provocava bullying no outro, o outro ficou revoltado, foi lá e meteu um canivete, que é aquele estilete, né, de apontar lá, enfiou no menino lá. Teve essa situação. Que a gente viu várias situações repetirem aí, inclusive a série mostra isso. O que eu falei? Coloca os dois junto para conversarem, vamos entender. Esse menino que esfaqueou, ele não era um psicopata, como se imaginavam, perverso. Ele era um menino que todo dia de manhã era abusado, violentado sexualmente pelo pai. Imagina a cabeça desse menino, quando ele chega e vê o coleguinha dele, com o pai dando um beijo no rosto, levando para a escola, a mãe levando, esse menino sendo cuidado com pais afetivos, e ele com um pai que violenta ele. Entendi. Como, se ele não podia falar disso por para fora, ele pôs agredindo o outro. Não é uma inveja maldosa, é uma inveja de eu não tenho aquele cuidado. É a falta. Não é a inveja pelo que o outro tem, mas é a percepção da falta do que eu não tenho. E aí você precisa fazer com que escutar essa pessoa para poder ajudá-la, né? Exatamente. Então tá bom. Igor, eu quero agradecer a tua participação aqui no Freudcast. Tinha um monte de questões ainda para a gente conversar, mas eu acho que o tempo já deu por conta da tua agenda. Muito obrigada. E a gente vai se falando em outra nós iremos nos falar outras vezes. Posso fechar com a minha frase clássica? Pode. Como deixar os adolescentes adolescerem. É isso. Muito obrigada, viu? Obrigada. Bom, gente, eu vou aqui dizer para você que você possa assistir, ouvir e compartilhar o nosso podcast para poder falarmos sobre essa fase da adolescência e poder entender essa turminha, né? E para poder fazê-los com que eles possam entrar na jornada dos adultos de forma consistente, sem grandes traumas, e que essa passagem seja boa para o pai, para a mãe, para os tios, para os avós, e que a gente possa começar a dar ouvidos. O que eles estão querendo dizer? Por que eles estão gritando, né? E a gente não está escutando. Vamos começar a ouvir e tentar ajudá-los. E aí, na semana que vem, a gente tem mais um Freudcast aqui para você, para falarmos sobre saúde mental. Beijo, tchau, tchau.